E aí pessoal, como que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Aqui quem fala é o Dr. Flávio Bahia e eu decidi tomar a iniciativa de gravar alguns vídeos instrutivos mesmo, falando um pouco a respeito do funcionamento do corpo humano, porque eu entendi que, aliás, eu apostei na ideia de que se as pessoas conhecessem um pouquinho mais do funcionamento do corpo, isso poderia motivá-las a cuidar melhor da sua saúde. E eu até tinha pensado em começar falando um pouco sobre a respiração, mas como ainda as causas cardiovasculares são os principais acometimentos aí no mundo ainda em relação a mortes, e até mesmo o sistema circulatório ele é o principal responsável aí por estar levando os aportes nutricionais ao nosso corpo, eu achei interessante começar dele. Depois a gente vai passar um pouco também sobre o sistema respiratório, a gente pode falar um pouco das funções renais, do sistema digestório, que na verdade, gente, nada no corpo funciona sozinho e uma coisa vai afetar a outra. Mas hoje a gente vai falar sobre o funcionamento do coração. Esse é um momento direcionado para pessoas leigas mesmo, pessoas que sabem muito pouco, talvez, de qualquer coisa relacionada ao funcionamento do corpo humano. E, obviamente, na medida que houverem dúvidas, questionamentos, a gente pode, talvez, aprofundar em alguns temas. Então, fica ligado nesse vídeo, porque você vai entender como que a sua máquina cardíaca funciona e como isso pode afetar a sua saúde e o porquê das coisas, por que a gente precisa tomar determinadas medidas para poder ter um coração aí mais forte, que trabalhe melhor, que tenha menos estresse, menos sobrecarga e consiga dar para a gente também uma saúde mais longa, uma vida mais saudável, beleza? Fica ligado aí que a gente já vai falar sobre isso. E aí pessoal, voltamos, vamos aqui agora falar sobre a saúde do coração. É isso mesmo, a gente tem um coração, obviamente, o coração não tem esse formato, todo mundo sabe, não sei se o vermelho ficou muito bom aí para ver, acredito que sim. Nosso coração não tem esse formato, mas obviamente aqui é uma questão não tão técnica, mais ilustrativa para vocês entenderem o funcionamento geral. Então vamos aqui tentar fazer um esqueminha aqui, para vocês conseguirem entender um pouco mais também, vocês se localizarem aqui, em relação ao nosso corpo. Aqui a gente tem o corpo humano, vou desenhar as perninhas aqui também, Aqui a gente tem basicamente aqui o corpo humano e o coração fica mais posicionado no centro mais à esquerda aí do tórax, tá pessoal? E o que é o coração? Qual que é a função do coração? Para que ele existe? O coração ele funciona como uma bomba, é igual uma bomba de água, igual qualquer bomba que a gente conhece. Ele trabalha em movimentos de contração, dilata e contrai, ele vai fazendo esse movimento constante para conseguir bombear o sangue, para conseguir dar um sentido, gerar um fluxo, para que o sangue que circula no nosso corpo, ele seja levado aos diversos órgãos do nosso corpo. Então vocês imaginam, o coração está aqui, ele está bombeando constantemente e ele tem aqui os principais vasos que vão aqui, que vão para a cabeça, e esse movimento circulatório da circulação sanguínea é um movimento cíclico que ocorre através dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são nada mais do que tubos. É como se fossem canos mesmo que vão direcionar o sangue para todo o corpo. Quando chega em determinados locais, esse sangue que vai para os órgãos, que é bombeado para o coração, ele libera a molécula de oxigênio e ele recolhe a molécula de gás carbônico dos tecidos, que
de uma forma leiga, eu poderia dizer que seria ele libera os nutrientes, recolhe ali o lixo do corpo e depois ele vai passar pelos rins, né? Vai passar, existe também algumas passagens hepáticas, a gente não vai falar um pouco mais disso. Depois esse sangue retorna ao coração, ele vai também passar pelos pulmões antes de ser entregue no coração novamente e ser bombeado novamente, repetindo o ciclo. Não queria que ninguém se atentasse à passagem renal, à passagem hepática, à passagem pulmonar, porque não é o objetivo desse momento. O objetivo aqui é entender que o coração ele funciona como uma bomba e o objetivo é entregar o sangue e seus nutrientes para que ele circule por todo o corpo e que as células do corpo elas consigam pegar os nutrientes necessários e usar para o seu metabolismo, para o seu funcionamento. A célula precisa de energia, a célula precisa de vitaminas, as células precisam que os hormônios circulem no corpo para que eles ativem determinados receptores que vão desencadear aí, seja no DNA ou seja na membrana celular, reações para que seja produzido a matéria-prima, para que seja dado sinalizações de moléculas que precisam ser liberadas, que precisam ser produzidas, enfim. O sangue circula para poder levar todas essas substâncias nos locais necessários. De uma forma bem simples, é isso. Espero que a gente esteja junto até aqui. O objetivo era esse, mostrar que o coração é uma bomba que vai transportar o sangue através dos tubos, que são os vasos e as artérias, por todo o corpo e vão permitir que o nosso corpo trabalhe e exerça as suas funções. O que eu quero chamar a atenção aqui? Para que alguns fatores que vão levar a gente a entender qual é o problema da pressão alta, por que às vezes a gente infarta e tudo mais. Nesses tubos, talvez quem aí é da área mecânica vai conseguir entender isso melhor. Os tubos, para que o sangue flua através dos tubos, ele precisa ter uma fluidez específica. O sangue ele não pode estar duro demais e ele não pode estar líquido demais, porque senão você sangra muito ou senão você entope o vaso se o sangue ficar muito viscoso. Então ali dentro vão ter moléculas, vão ter algumas moléculas sinalizadoras que vão fazer esse equilíbrio. E por que isso é importante? Justamente por isso. A gente precisa manter esse equilíbrio dentro dos vasos sanguíneos. E uma das coisas que vai gerar esse movimento do sangue circulando ao redor do corpo para manter as nossas células nutridas, cumprindo o seu papel, é a diferença de pressão. Existe uma diferença de pressão. A gente tem aqui geralmente as veias, né, que vão partir aqui da aorta no coração e vai se ramificar em muitas... Desculpa, a gente tem aqui as artérias, né, que vão se ramificar da aorta e vão levar o sangue mais pulsátil, o sangue nutrido para chegar e ser usado por as nossas células. E a gente tem também as veias, que quando o sangue vai se aproximando dos órgãos, ele vai ficando mais fino, as veias vão ficando mais finas, as artérias vão ficando mais finas e elas, nesse momento, fazem uma troca. As artérias trocam o sangue sai das artérias através dos capilares, que são vasos muito finos, menores que fios de cabelo, e passa para as veias. E nas veias o sangue retorna para o coração novamente numa pressão mais baixa. Então existe uma diferença de pressão. Nas artérias que saem da aorta, o sangue funciona numa pressão maior, e quando ele volta para o coração, ele volta numa pressão mais baixa. Isso também, essa diferença de pressão é uma das coisas que vão fazer o sangue circular. E aí veja bem que interessante, existem outros fatores também que fazem o sangue circular. A musculatura do corpo, né? O músculo gastrocnêmico, o músculo glúteo, as articulações, a articulação do tornozelo, isso tudo serve também como uma espécie de bombas também que vão ajudar esse sangue arterial que chegou aqui nos órgãos das extremidades, nas veias, ele voltar para o corpo. Por que isso é interessante? Porque a gente começa a entender mecanismos
que podem estar relacionados ao funcionamento da circulação do corpo e a gente passa a entender por que a pessoa fica com as pernas inchadas quando o sangue não retorna, por que o sangue não retorna no coração e a pessoa fica com a perna inchada? Por que será que a pessoa tem pressão alta? A gente tem que começar a se perguntar isso. A gente tem que entender minimamente do funcionamento do nosso corpo para que na hora que o médico prescreva uma medicação, a gente tenha até mais segurança no que ele está passando para a gente, porque a gente tem uma compreensão disso. Essa compreensão é importante. Então, vamos lá. O que mais que faz o sangue circular? O próprio preenchimento, né? Aqui a gente tem os pulmões, a gente tem ar nos pulmões. O movimento de inspiração e expiração, quando eu encho o meu pulmão de ar, eu provoco uma pressão negativa, né? Eu puxo o ar. Eu tendo a estimular o retorno venoso. Então você vê que isso também, você pode ter certeza, se a pessoa tem muito peso, se a pessoa tem um peso abdominal muito grande, ela vai ter uma pressão maior. Eita, desligou aqui, mas a gente vai continuar assim mesmo. Se a pessoa ela tem muito peso, ela tem uma pressão maior aqui, você imagina, o sangue para vir dos membros inferiores para subir, ele vai ter que encarar uma pressão maior, então vai ser mais difícil o sangue voltar para o coração. Então é importante a gente entender essas coisas. Agora, muitas pessoas acham que... E aí, qual que é o grande perigo, né? Em relação também, por exemplo, como que, igual eu falei, da viscosidade do sangue para passar pelos tubos. Se a gente tem um sangue com uma densidade maior, se esse sangue está muito denso, ele também vai aumentar a pressão. Inclusive, pacientes que têm o nível de glicemia muito alto, isso tende a provocar aumento na pressão desses pacientes. Outra coisa também que é interessante, o vaso, apesar dele ser um tubo, ele não é um tubo igual um cano, que é só um material formato de PVC. Se a gente fizer um corte aqui e mostrar, né, aqui o vaso está assim, aqui o vaso está assim, ó. Eu estou mostrando o vaso sanguíneo assim. Agora eu vou mostrar ele assim, ó. Deu para ver? A gente corta e mostra ele assim, ó. Aqui, ó, o vaso sanguíneo, ele vai ter camadas. O vaso sanguíneo, ele vai ter camadas. Ele vai ter um tecido fibroso, que é mais para dar sustentação. Ele vai ter um tecido muscular, que vai permitir a contração e a dilatação, o relaxamento desses vasos. Ele vai ter ali tecidos ainda mais especializados, que vão formar ali o seu arcabouço interno, que tem receptores que vão, no momento necessário, ativar reações químicas para interromper um sangramento, por exemplo. Então, é tudo muito mais complexo. E vamos ter também minerais circulando no nosso corpo, sódio, potássio, cálcio, em especial sódio, que vai ser um dos grandes reguladores também da pressão. Agora, o que acontece? Qual é o grande problema? Presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu vou falar. Qual é o grande problema da hipertensão? Tem gente que fica desesperado. Minha pressão está alta, minha pressão está alta. Então eu vim aqui porque eu cheguei lá na farmácia, nossa, minha pressão estava muito alta. A pessoa chega falando desse jeito, quanto que estava a sua pressão? Minha pressão estava 15/10, nossa, eu achei que eu estava morrendo. Calma aí, pessoal, calma aí. Então, o que as pessoas têm dificuldade de entender? Em primeiro lugar, a pressão alta, raramente ela vai provocar sintomas, esse é o primeiro ponto. O que faz dela uma doença muito sorrateira, uma doença silenciosa. Na verdade, nem chega a ser uma doença, é uma condição clínica. Apesar de muitas literaturas trazerem a hipertensão arterial como uma doença, é uma condição clínica que, se não tratada, que se não avaliada e modificada essa condição com um cuidado muito especial, ela vai trazer doenças ou predispor o paciente a desenvolver doenças aí que realmente serão doenças muito incapacitantes. Então veja bem,
O problema não é a pressão do corpo, ela estar alta em algum momento. Esse não é o grande problema. O problema é quando, de forma persistente, o paciente mantém essa pressão alta durante anos. Por quê? A nossa pressão varia. Você vê que dentro do que eu expliquei, existem vários mecanismos para poder manter a circulação do corpo, para poder ajustar a pressão. E por que a gente precisa disso? Porque em determinados momentos a gente precisa de mais pressão. Em determinados momentos, não. Em determinados momentos, tem órgãos da gente que estão trabalhando mais, que a gente precisa de um fluxo sanguíneo maior para aquela área. Isso é uma das coisas mais loucas que eu acho dentro do sistema circulatório, é a capacidade que ele tem de desviar o fluxo de sangue. A gente tem capilares espalhados por todo o sangue e esses capilares eles não estão o tempo todo cheios de sangue. Em alguns momentos tem capilares no nosso corpo que está sem sangue, porque tem uma outra área que demandou mais sangue naquele momento. Agora que eu estou explicando, por exemplo, que eu estou falando e que eu estou aqui falando um pouco sobre o sistema circulatório, com certeza o meu cérebro está muito mais carregado de sangue do que o meu intestino, por exemplo. Agora, depois que eu termino de me alimentar, o meu estômago, o meu intestino vai ter um aporte sanguíneo muito maior. E esse desvio, ele precisa estar em equilíbrio. E quando você fica mais estressado, e às vezes você está fazendo exercício físico, sua pressão precisa aumentar. Você está numa situação ali, numa tensão maior, você precisa de um aporte sanguíneo maior para você conseguir exercer o que você precisa exercer. Então a pressão varia, a pressão de todo mundo varia. Não é porque você mediu a pressão alta um dia que significa que você é hipertenso. Só que as pessoas têm muita preocupação em estar com a pressão de 15/10, mas elas não se preocupam muito no que elas precisam fazer para melhorar essa pressão. E esse é o ponto que eu quero chegar. Todo mundo fica esperando tomar remédio. É absurdo. Cara, eu estou fazendo um desabafo aqui. É absurdo a quantidade de pessoas jovens com menos de 30 anos que estão tomando antihipertensivos. Eu duvido que isso já existiu, que isso é normal, que isso sempre aconteceu. Eu duvido, isso não tem lógica. Pessoas com menos de 30 anos tomando remédio de pressão, atribuindo isso ao fator genético. Pessoas com 20 e poucos anos desesperadas, porque meu pai é hipertenso. Pessoal, o fator genético tem importância, ok, mas ele não predomina. Primeiro, a não ser que você tenha um fator aí você já vai ter uma hipertensão secundária, que é uma doença que está fazendo a sua pressão aumentar, já é outra história, isso é muito mais raro. Na maioria das vezes, esse aumento de pressão se deve a questões ambientais, aumento do peso, uma dieta desbalanceada, o sedentarismo, o tabagismo, e aí que eu vou entrar, que agora eu fiz uma apresentação inicial que eu gostaria muito que vocês comentassem. Se não tiver entendido nada, fala assim, caraca, eu não entendi nada, faz esse negócio de novo, que a gente vai fazer de novo. Mas aonde que eu queria entrar? Vamos lá. Obesidade. Paciente obeso, maior pressão no abdômen, esse sangue ele tem mais dificuldade de poder retornar ao coração para circular de novo. Esse paciente tem maior chance de ter edema, de ter inchaço nas pernas. Quando esse paciente ele tem esse inchaço nas pernas e ele dificulta o sangue para voltar para o coração para circular, para o sangue sair daqui também vai ser mais difícil. Então ele vai ter que fazer mais pressão, porque na hora de voltar tem muito peso aqui. Isso é uma das coisas. O sedentarismo, agora por exemplo, paciente sedentário, que ele tem essa musculatura além de inchada, vamos nem colocar que o paciente é obeso não, é sedentário, tem a musculatura pouco desenvolvida, tem as articulações se movimentando pouco, de forma debilitada. O envelhecimento já faz isso. Você imagina o paciente sedentário, enfim, a má mobilidade das articulações vão dificultar com a falha da musculação. Aqui a musculatura ela não é capaz de ajudar o retorno venoso. Se eu tenho uma musculatura frágil, se eu tenho uma articulação frágil, eu vou ter mais dificuldade em gerar esse retorno venoso para o coração. Então na hora do coração bombear o sangue vai ficar mais difícil, a pressão vai aumentar. Aí você pensa, o paciente que ele tem uma dieta muito ruim. Uma dieta muito ruim
ele vai ter fatores mais inflamatórios circulando no sangue, ele vai ter uma tendência mais para o lado da coagulação do sangue, ele vai ter um estado hiperglicêmico constante, às vezes ele nem é diabético, às vezes a insulina dele, que a insulina que é o hormônio que faz esse principal hormônio, né, que faz esse ajuste aí da glicose no sangue, contribuindo para que ela possa ser direcionada para o seu uso ali em algumas células do corpo, a pessoa às vezes ela não tem diabetes, só que para que o corpo dela mantenha estabilidade, ela precisa recorrer a muita insulina. E isso já vai trazer problemas na circulação, isso já vai afetar a questão da pressão também. E aí a gente tem um estresse crônico. Quando a gente está em estado de alerta, a nossa pressão aumenta, porque o nosso corpo entende que é um momento onde a gente precisa ter mais atenção, a gente vai precisar lidar de forma mais direta, a gente vai precisar partir para cima. Agora, isso é importantíssimo em determinados momentos. Agora, você imagina isso o tempo todo, 24 horas por dia, aquele tormento na cabeça, o paciente não relaxa, pressão alta bombando. Fora a questão alimentar também provocando enrijecimento. A gente acaba tendo depósitos depósito de cálcio, até mesmo glicação, depósito de gordura mesmo, né, entre aqui as camadas dos vasos, e isso vai provocando enrijecimento. Se o vaso antes ele era mais fibroelástico, ele tinha uma habilidade maior de dilatar quando precisa e fechar quando precisa, ele vai ter dificuldade de fazer isso, então o sangue precisa de ter mais pressão para poder ir. Agora você imagina tudo, você imagina a pessoa sedentária, que a musculatura não funciona, você imagina, e além disso a pessoa é obesa, o sangue tem dificuldade de voltar, essa pessoa tem uma alimentação ruim, os vasos dela são enrijecidos, essa pessoa vive estressada. Será que é pouco? Será que é muito? Será que são quantas pessoas? Será que você consegue contar quantas pessoas aí agora que você conhece que estão acima do peso, que vivem estressadas, que se alimentam mal, que fumam, por exemplo, que o tabagismo também vai afetar aqui a qualidade dos vasos, principalmente, assim, para não dizer outras coisas, além de provocar um aumento do estado inflamatório. Então você imagina isso, você pensa nisso tudo junto. Então, assim, espero ter conseguido atingir o objetivo, que era assim, tentar introduzir algo minimamente, de uma forma um pouco mais aprofundada sobre o funcionamento da máquina cardíaca. E aí você imagina a bomba cardíaca, aí que ainda falta a conclusão, agora para finalizar, para poder concluir. Aí você imagina essa máquina cardíaca bombeando lá, 24 horas por dia. E agora, muita pressão para poder bombear, o coração tem que fazer mais força, 24 horas por dia. O que vai acontecer? O coração fica cansado, e aí vem a insuficiência cardíaca, ou a artéria começa a ficar obstruída. Então, ou o paciente com pressão alta ao longo de alguns anos, ele vai desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, o coração dele vai ficar fraco, porque está muito difícil, o coração está trabalhando à custa de muita pressão para poder manter o corpo todo nutrido, está muito difícil. Então esse coração vai ficar cansado, esse paciente vai ficar cansado, cedo ou tarde. É questão de tempo, não é se vai ou não vai, é questão de tempo, uns mais rápido, outros menos, dependendo do quão comprometido tá todos esses fatores que a gente falou aqui. E aí os vasos também começam a acumular gordura, eles ficam mais enrijecidos por causa do cálcio, acúmulo de cálcio, acúmulo de gordura, cálcio mal distribuído, né? Às vezes, será que isso acontece com muita gente? Obstrução, o que acontece? Quando infarta, aí você imagina uma pessoa que ela tem enrijecimento das artérias por causa de cálcio, que ela tem inflamação por causa de um excesso de glicose no corpo, que ela tem um acúmulo de gordura nas camadas mais intermediárias aqui dos vasos, e ela tem o sangue todo propício para se coagular, para poder formar um trombo. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai entupir. E aí a gente tem o infarto. O que é o infarto? É a morte celular. Infarto é igual a morte celular. Tem infarto cardíaco,
ter um infarto cerebral, que a gente chama de AVC ou derrame, e pode ter um infarto renal, pode ter infarto em qualquer lugar, mas os mais comuns aqui no coração e na cabeça. Então, assim, fora que a pressão alta, além de tornar o coração fraco, a pressão alta também, ela exerce uma força chamada força de cisalhamento. É um atrito, ela aumenta o atrito do sangue com a parede dos vasos, isso deixa o vaso mais sensível a provocar toda essa lasqueira aqui e entupir o vaso. E aí já era. Então você vê que as coisas elas estão conectadas, tá tudo unido. E aqui eu só estou falando de sistema circulatório, mas tudo que a gente for falar de qualquer sistema, você vai ver que vai cair quase que nas mesmas coisas, né? E por aí vai. Então eu espero ter contribuído, espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, fala, caraca, não entendi nada. Se tiver contribuído, dá um joinha, mais um joinha. Curte aí se você tiver curtido mesmo, compartilha. Se não tiver curtido, faz sua crítica, seu comentário, não tem problema. Isso aqui é mais para pessoas leigas mesmo, mas dentro do possível, à medida que as pessoas forem se interessando, a gente pode estar aprofundando um pouco mais. Beleza? Não se esqueçam, saúde é o que interessa. Fica comigo, a gente vai falar mais sobre isso. E se você tiver gostado, compartilha e curte aí. Comenta para a gente poder dar continuidade, beleza? Valeu, tchau, tchau, até mais.